Olá, hoje eu vou mostrar o movimento circular com a coluna, uma das várias possibilidades de movimento circular e depois alguns outros exercícios para facilitar a execução desse, né? E também queria falar para vocês que a ideia não é o exercício em si, né? Mas a gente entender um pouco quais os fundamentos por trás de cada exercício, né? Então, essa sequência que eu vou mostrar para vocês hoje, né, de uma forma, e aí depois a gente fazendo alguns outros exercícios para chegar nessa forma, a ideia é que vocês, nesse caminho, tenham uma intimidade com o próprio corpo e não se preocupem tanto em copiar a forma que eu estou fazendo, né? No sentido de que vocês precisam chegar nessa forma exata do que eu estou mostrando para vocês. Mas se vocês se sentirem confortáveis, executando, isso é o mais importante, tá? Então a forma, né, que eu quero mostrar para vocês hoje desse movimento circular com a coluna é sentado sobre os isquios, né, os dois ossinhos aí da bacia, apoiar planta do pé com planta do pé, então triângulo dos pés apoiado, né, centro dos calcanhares, metatarso do dedão e do dedinho, e aí perceber um pouquinho a sua respiração, o alinhamento da bacia, da caixa torácica e do crânio, os ombros relaxados, ao mesmo tempo em que tem uma direção ascendente do topo da cabeça em oposição aos isquios que estão apoiados no chão. Aí nós vamos mantendo os ombros para baixo, a gente vai abrir os braços na altura dos ombros, fazendo uma oposição com as mãos também e iniciar o nosso movimento circular. Apoiando a palma da mão inteira no chão, alongando a lateral do tronco. As mãos vão deslizando à frente. E assim a gente vai fazendo 3 círculos para cada lado. Muito bem. Como esse é um exercício que usa aqui o apoio da mão, né, a gente vai cuidar bastante desse espaço entre ombro e orelha. Então, cuidar para não subir o ombro, né? O que ajuda muito nesse espaço entre ombro e orelha é o cotovelo. Então, a gente deixar o cotovelo flexível, né? Não deixar ele hiperestendido, que aí o ombro sobe com mais facilidade. Então, a gente mantém o cotovelo flexionado e aí abre essa distância entre ombro e orelha. Uma outra atenção é em relação ao peso do crânio, porque em horas a gente sustenta, horas a gente solta o peso. Quando a gente está aqui no centro, tem uma sustentação do peso do crânio. Quando a gente solta o peso para a lateral, tem uma entrega do peso que é muito favorável para abrir espaço na coluna cervical, nessa região lateral, e também toda a lateral da coluna, né? Então veja que com a soltura do peso do crânio a gente chama toda uma cadeia, aí mobilizando as vértebras e fazendo essa flexão lateral da coluna, tá? Uma outra observação aqui é em relação ao alinhamento da bacia, caixa torácica e o crânio, né? A gente pode afundar, vir para trás nessa sustentação por conta do encurtamento da musculatura posterior, né? E pode acontecer também da gente levar o peito
a caixa torácica lá para frente, também saindo desse alinhamento das três esferas, né, bacia, caixa torácica e crânio, e tensionando a região lombar, que a gente quer justamente liberar, né? Então a gente vai encontrar esse centro aqui, para daí fazer esse movimento circular, né? Então, para que a gente ache, fique confortável nesse alinhamento, né, e ache o nosso centro, é bem favorável soltar um pouco a articulação do quadril, né? Então, esse alongamento à frente ajuda muito, ou outros alongamentos pode ser com a perna cruzada, né? E variar um pouco a posição das pernas, dar uma flexibilizada, uma articulada, e conforme a gente vai mobilizando a articulação, ela fica mais disponível para o movimento, né? E também para essa sustentação aqui para o movimento da coluna, tá bom? Então, é isso por hoje.